Glória a Deus, Pai do Senhor a todos. Paz do Senhor. Nós vamos ler aqui no Santo Livro de Deus, no Salmos. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler Salmos de número 70, versículo 1. Glória a Deus, Deus seja louvado em nossas vidas. Salmos de número 70, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de vergonha os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam para sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado em nossas vidas. Vamos estar orando e buscando a face de Deus. Senhor eterno Deus, nesse momento, meu Pai, estamos aqui em tua gloriosa presença. Tu és maravilhoso em nossas vidas. Sem ti, meu Pai, nós não somos nada. Nós nos colocamos diante da tua presença, meu Pai, humildemente, Senhor, reconhecendo, meu Pai, as nossas fragilidades, reconhecendo, meu Pai, as nossas limitações. Tem misericórdia e compaixão, Senhor, derrame da tua graça, se faça presente, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Que essa live, meu Pai, possa servir de bênção para muitas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, do teu poder. Em nome de Jesus, que a tua graça, meu Pai, venha se manifestar de uma maneira extraordinária entre nós. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 em teu nome, o Senhor estará no meio deles. Nós estamos aqui em 2 pessoas, meu Pai. Nós cremos que a tua presença se faz em nosso meio. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor que será ministrada aqui nessa noite, que os hinos que serão cantados, meu Pai, venham tocar profundamente nos corações, a oração que está sendo feita, que o Senhor possa operar maravilhas em cada vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pelas tuas maravilhas. Amém, glória a Deus. Então nós vamos louvar o Senhor com um hino. Deus seja louvado. Nós vamos entoar aqui um hino da harpa cristã. Só o Senhor é Deus. Deus é fiel em nossas vidas. Jesus é a nossa razão, né? O motivo pelo qual nós existimos. Sem Ele a vida não tem o menor sentido, né? Ele que dá sabor, que dá cor à nossa vida. Glória a Deus. 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar valor me salva, mas sabe me faz ouvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supero, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo as palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supero, de alegria
Deus seja louvado. Como é bom nós buscarmos a face de Deus. Como é bom a gente louvar o Senhor, né? Engrandecer ao Senhor. Mais beneficiado em tudo isso somos nós, né? Nossos corações se enchem de graça quando nós glorificamos esse Deus que merece toda honra e todo louvor. 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não Tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar. A palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz. Olha, Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres pecador gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos teus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Aleluia, Deus é maravilhoso, irmãos. Só o Senhor é Deus em nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, Amém. não é? Nós estamos louvando o Senhor comigo aqui. Às vezes existem momentos em nossas vidas que a gente não entende, né? O que está acontecendo, por que disso, por que daquilo. Mas nem sempre, no momento que nós estamos passando por essas dificuldades, é tempo de nós entendermos o que nós estamos passando. Às vezes tudo que nós estamos passando a gente vai entender futuramente, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Então, amados irmãos, a palavra de Deus mostra que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Tão como o céu é mais alto do que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos dele mais altos que os nossos, né? Então Deus está no controle de todas as coisas
Creio somente. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que os meus. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino a ser, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de todo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor que os meus. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino a ser, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de todo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor da glória, né? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos ler aqui na palavra do Senhor. Vamos abrir aqui em 2 Reis. 2 Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Amém. Versículo 1 diz: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria. E adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença.
Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há? Por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A palavra dele é gloriosa, né? Amados irmãos, a primeira coisa assim, que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso Deus, ele tem ciúme de nós, né? Nós temos um Deus que tem grandemente ciúme pela vida de cada um daqueles que o professam, né, que o invocam. Deus, ele não divide o seu amor, né, com nenhum outro Deus. Até porque a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória a ninguém, não é? Então Deus tem ciúme, está lá no livro do apóstolo Tiago, que é com ciúmes, né, que ele anseia por nós. Então nosso Deus tem ciúme. Ele te quer integralmente. Deus não te quer parcial, né? Uma vez que você fez o compromisso de andar com Ele, uma vez que você fez um pacto, uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer que você dê nem 99% da sua vida a Ele, Ele quer 100% de você. Então Ele não divide você com ninguém, né? O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tá vendo? Então é para amar Deus com todo o seu ser. Quer dizer que o seu ser, você não pode dar 50% a Deus, 50% a um outro, pseudo-Deus, né? Então Deus não divide você com ninguém. Ou você o serve integralmente, ou você não serve a Ele, né? O nosso Deus, com Ele é tudo ou nada. É assim que funciona com Deus, né? Então, o texto aqui nos fala de um rei chamado Acasias. Esse rei, ele era filho de Acabe. A palavra de Deus mostra que ele caiu aqui pelas grades de um quarto alto, lá em Samaria. E ele adoeceu, né? Pudera também. Ele adoeceu, ficou muito mal. E aí o que acontece? Ele chamou lá os seus servos e falou: vai lá consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom. Vai lá consultar, perguntar a ele se eu vou sobreviver a essa doença ou não. Aí, como nós sabemos, Acasias, ele era israelita, né? Ele era judeu. Então, o que acontece? Nosso Deus, ele não gostou disso. E ele não gosta disso. Ele permanece não gostando disso. Porque Acasias era da terra de Israel. Filho de Acabe, do rei Acabe, que também era israelita. Então, Deus não agradou nem um pouco disso. Se existia Deus em Israel, se existia um Deus que cuidava do povo de Israel, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que sempre manifestou a glória dele no meio do povo de Israel, um Deus que sempre compadeceu de Israel, um Deus que sempre, quando ele era consultado pelo povo de Israel, ele então deu uma resposta a Israel. Agora não, Acasias,
ele cai lá de um quarto alto, lá em Samaria, adoece e chama os seus servos para consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón, que na verdade não era Deus coisa nenhuma, né? Era um pseudo-Deus, era um falso Deus, era uma imagem ali qualquer. Então Deus não agradou disso, e ele então falou com o profeta Elias, falou para Elias, vai ao encontro desses servos de Acasias, e pergunta a eles se não há Deus em Israel para eles ter que consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón. Então, a palavra de Deus diz, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para ides consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? Os irmãos viram como o rei Acasias estava cego, espiritualmente falando. Não era falta de Deus manifestar o poder deles em Israel, não. Que ele estava tão cego assim. Ele contemplava o poder de Deus, ele tinha visto ali o poder de Deus, ele, em vários momentos da sua vida, né, tinha os profetas que sempre estavam falando da parte de Deus, mas o que acontece? Ele se viu na cegueira espiritual tão grande que agora ele vai procurar um Deus que na verdade não é Deus. A Bíblia fala que quem adora esse tipo de Deus torna-se semelhante a ele. Quer dizer, ele é cego, Deus, então a pessoa também se torna cega espiritualmente, por estar buscando esses falsos deuses. Então era o que aconteceu com Acasias aqui. Existia Deus em Israel e o verdadeiro Deus em Israel. Mas o que acontece? Esse rei Acasias, então, manda esses mensageiros ir ao encontro de um pseudo-deus, de um falso Deus, que na verdade não iria responder coisa nenhuma, porque eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, né? Tem ouvido, mas não ouve. Então, irmãos, até que ponto o ser humano chega, né? O rei Acasias, um homem que estava numa posição elevada em Israel, com certeza tinha um certo conhecimento. E nessa situação, olha como é que o diabo ele engana as pessoas. Como inimigo, ele faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. O povo de Israel tinha toda uma história de poder, de glória, de mover de Deus no meio deles. E agora está o rei Acasias aqui dessa forma, né? Então, amados irmãos, aí Deus não gostou disso. E Deus permanece não gostando. Porque Deus, irmãos, Ele quer que nós o procuremos. Deus quer que você procure a Ele. Acasias aqui, ele procurou um Deus, um pseudo-Deus, que é um falso Deus. Ele mandou que os mensageiros procurassem lá o falso Deus, deixando o Deus eterno. Aí, muitos de nós, às vezes, ouvimos essa palavra e falamos assim, mas como pode Acasias procurar um outro Deus que não fosse o Deus de Israel? E ele está errado, e é absurdo o que ele fez. Ele estava errado e é absurdo o que ele fez. Mas quantos de nós também não buscamos outro Deus, em vez de buscar o Deus da Bíblia? Você quer ver o Deus que o povo mais procura hoje? O Deus que mais o procura hoje, sabe qual que é? O ego pessoal dele. O seu ego pessoal tem se tornado um Deus na vida de muitos. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos se tornariam amantes de si mesmo. Então tem muitos assim que, às vezes, em vez deles consultar a Deus, eles vão consultar a si mesmos. Né? O que eu devo fazer? Existem líderes até que falam assim, consulta o seu coração. Quando você se sentir em dúvida, vai lá e consulta o seu coração. Consultar coração
Nós não temos que consultar o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, irmãos. Nós não temos que consultar o nosso ego, o nosso eu. Quantas vezes nós buscamos os nossos próprios recursos? Quantas vezes nós agimos por conta própria? Então as pessoas, elas têm feito do seu ego pessoal, do seu eu, um Deus. Entendeu? Em vez de consultar o Deus do céu, nós consultamos a nós mesmos. Em vez da gente dobrar os nossos joelhos e clamar ao Deus do céu, perguntar a Deus se isso convém ou não, a gente já fala assim, não, Deus quer que eu faça isso, sem consultá-lo. Quer dizer, é o seu ego prevalecendo ali. Então existem muitas pessoas que estão fazendo do seu ego pessoal, do seu eu, da sua pessoa, um Deus. Em vez de dobrar os seus joelhos e pedir permissão do Senhor, pedir a orientação do Senhor, eles fazem aquilo que dá na sua cabeça. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles fizeram deles um Deus para a sua vida. Não é? Mas Deus está nos chamando a atenção aqui, que é para nós, então, voltarmos a Ele. Por isso, assim diz o Senhor. Olha o que Deus falou para os mensageiros de Acasias, para que eles falassem a Acasias. Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então, Deus deu ali uma sentença a Acasias, usando o profeta Elias. Vai lá, Elias. Fala para os mensageiros de Acasias, do rei Acasias, que a cama que ele subiu, ele não há de levantar mais. Ele vai morrer. Por causa de quê? Por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, por causa do seu eu. Antes da pessoa procurar um Deus, que na verdade não é Deus, antes de procurar um Deus feito de barro e de pedra, irmãos, antes deles adorar um Deus de barro e de pedra, eles adoraram a si mesmos antes. Porque eles resolveram dentro de si que eles têm que fazer a vontade deles. Então, quando a pessoa ela se torna uma pessoa assim, é porque ela construiu um altar dentro do seu coração para ela mesma. Então, Deus ali sentenciou a Acasias: ó, da cama que subiste, não descerás. Você vai morrer, né? Porque quando as pessoas elas procuram outro caminho, que é o caminho do pecado, a Bíblia diz que o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Uma das coisas que mais o Senhor Deus combateu no meio do povo de Israel, irmãos, foi a idolatria. Uma das coisas que ele mais combateu, que ele mais censurou, foi a idolatria, a busca por um outro Deus que na verdade não era Deus. Não é? Então Deus não aceita isso. E eu repito, tem muita gente fazendo do seu ego, do seu eu, um Deus, e não tem recorrido a Deus. Toma as suas próprias atitudes, buscam seus próprios prazeres, buscam seus próprios interesses, suas próprias direções. Não, eu vou seguir o que dá na minha cabeça, eu vou seguir o que dá no meu coração. Você está fazendo de você um Deus. Nós não podemos ser assim. Nós temos que buscar a instrução do Senhor, é a direção do Senhor, é aquilo que o Senhor quer para nós. E Ele está aí de braços abertos. Quer a ajuda do Senhor? Ele está aí de braços abertos para resolver o seu problema, para te ouvir. Não é? Então, olha aqui. E os mensageiros voltaram para o rei, que é Acasias, né? E este lhes perguntou: que há? Quer dizer, o que aconteceu? Por que voltastes? Quer dizer, por que voltastes tão cedo?
Porque Elias encontrou com eles no meio do caminho ali, né? E falou aquilo que era da parte do Senhor, então eles voltaram rápido. Por que vocês voltaram tão cedo? Eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e diz-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel? Para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Se esse rei de fato, ele fosse humilde, se ele buscasse o Senhor, quem sabe essa queda que ele levou lá do quarto alto, quem sabe essa queda foi até consequência do pecado que ele já vinha cometendo, né? Se ele recorre a Deus, se ele se humilha diante da presença de Deus. Como um rei na Bíblia, o rei Ezequias, ele ficou doente também. Verdade. Deus já havia falado do profeta Isaías, vai lá e dize a Ezequias que ele morrerá. Mas Ezequias, o que ele fez? Doente, o que ele fez? Ele recorreu a Deus, ele buscou a Deus. Ele não foi um Deus estranho, ele não levantou um altar lá de um Deus pagão. Não, ele recorreu a Deus, ele buscou a presença de Deus. E antes que Isaías saísse ali do pátio, onde estava o rei, então Deus voltou a falar com Isaías e disse, volta lá e fala para Ezequias que eu darei 15 anos de vida. Aleluia, Né? glória a Deus. Nosso Deus é um Deus clemente, irmão. Amém, Um Deus verdade. misericordioso, um Deus compassivo. Aleluia. Mas ele não divide a sua glória com ninguém. Verdade. Uma vez que você fez o compromisso de servi-lo, então você tem que servir somente a Ele. Jesus diz assim, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Só a Ele servirás. Jesus disse ao diabo, o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Somente a Ele. Então, amados irmãos, vamos nos dedicar ao Senhor. Vamos dedicar mais ao Senhor e não vamos fazer de nós um Deus, não. Vamos ter Deus unicamente em nossas vidas. Então, se aquele moço, chamado Acasias, o rei de Israel, ele se humilha, irmãos, com certeza Deus levantaria ele daquela cama. E não somente levantaria ele daquela cama, mas também prolongaria os seus dias ali no reinado, abençoaria o seu reinado. Mas não, ele quis seguir ele quis seguir os mesmos caminhos de Acabe, o seu pai, que foi também um desobediente. Não é? Verdade. Ele valorizou mais os ensinos do seu pai, a vida do seu pai, do que os ensinamentos de Deus. Então Acasias perguntou aos seus mensageiros qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Os mensageiros falaram, ele lhes respondeu, era um vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele quem? Acasias, é Elias, o tesbita. Está vendo que o profeta era conhecido? O homem de Deus era conhecido. A palavra de Deus mostra que era comum eles usarem uma roupa de pelos de animal e um cinto de couro. Então aquele homem era conhecido pelas suas vestes, né? Ele era conhecido pelo seu traje. Nós precisamos ser conhecidos também, irmãos, pela nossa roupa, pela nossa maneira de vestir, pelo nosso traje, né? De maneira que quando alguém nos vê, falar, aquele lá é um crente, um servo de Deus, um homem de Deus, olha o jeito que ele veste, olha o jeito que ele se porta, olha o jeito que aquela mulher ali se porta, né? Que ela é uma crente, uma serva de Deus. Então a Bíblia diz que nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Amém. No corpo, no espírito, na alma, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser separados. Nós somos um povo diferenciado nessa terra, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Não é? Então, os irmãos, sigam essas orientações. Nós estamos servindo um Deus que tem ciúme de nós. Deus, Ele não divide você com ninguém. Ou você é dele ou você não é dele. Ou você é todo dele
ou você não é dele. Né? Deus falou para o povo de Israel assim: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal. Josué, né, falou, Josué diz assim, ó, vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal. Agora, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem você quer servir de verdade? Nós precisamos de nos definirmos. Ou Deus, ou um outro. Nós não podemos ficar no meio do muro. Mas como Josué diz, eu e minha casa, Aleluia. nós já estamos definidos. Nós já demos o veredito final. Nós serviremos ao Senhor. Aleluia. E eu creio que você que está nos ouvindo aí Amém. também, já tem isso definido no seu coração. Glória Que a você Deus. servirá ao Senhor Aleluia. de todo o seu coração, de toda a sua vida. Você dedicará a Ele. Você deixará de viver a sua vida para viver a vida de Deus. Amém. Jesus falou que se nós não morrermos para essa vida, se nós não morrermos para essa vida, nós não podemos herdar a vida eterna. Tá vendo? Nós temos que morrer para o nosso ego. Deixar de fazer do nosso ego um Deus. Amém? Amém. E assim nós vamos agradar o nosso Senhor. Deus abençoe a vida de todos Glória a Deus. que nos assistem nesse momento. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.